As Marvels juntou Carol Danvers, Monica Rambeau e Kamala Khan para mais uma aventura do UCM durante a saga do multiverso e prometia resolver pontas soltas deixadas em outras produções da Marvel por ser teoricamente a continuação de Capitã Marvel, WandaVision, Miss Marvel e Invasão Secreta. Mas neste vídeo de opinião sobre o filme As Marvels, eu vou contar por que, mesmo com as expectativas bem baixas, a Marvel consegue se superar para pior, decepcionando até o fã mais esperançoso. Pois bem, As Marvels é o resumo perfeito do que a Marvel se tornou atualmente. Se preocupa mais em avançar com o enredo para chegar no próximo filme do que em desenvolver personagens ou histórias. O excesso de tramas poderia até ser um problema se houvesse alguma tentativa de desenvolvê-las para que elas funcionassem a benefício do filme. Depois que Capitã Marvel 2 se tornou As Marvels, o filme teria que lidar com a história da Monica Rambeau em WandaVision, com a da Kamala Khan em Miss Marvel, com a do Nick Fury em Invasão Secreta e até com a da Carol Danvers no primeiro filme da Capitã Marvel. Então já seria um baita problema fazer essas histórias todas convergirem a favor de As Marvels. Porém, a única trama que funciona é a que serve de consequência do filme solo da Capitã Marvel. E, consequentemente, a vilã é um ponto positivo do filme. Apesar de também não ser lá grandes coisas. O problema que a Capitã Marvel tem que resolver agora com as suas novas amigas é uma consequência do que ela fez depois de ter descoberto o que fizeram com ela no primeiro filme. Então, a vilã acaba sendo um elo de ligação do filme de 2019 com este filme. E a vilã até serve como um refresco diante de tantos vilões que querem ou destruir ou conquistar o mundo. Ela é uma personagem que quer reconstruir o seu planeta, mas para isso ela precisa usar outros planetas e acabar com o habitat dali. O único problema desse objetivo para atingir a Capitã Marvel é que os alvos não têm valor significativo nenhum para o público, o que acaba surtindo o efeito contrário ao que o roteiro queria, porque você não sente o fator perigo. E dava para resolver isso. Se trocassem aquele líder Skrull pelo Talos, a gente teria ficado mais nervoso por aquela sequência de destruição no planeta em que os Skrulls estavam refugiados. Mas sabe por que a Marvel não pôde fazer isso? Porque usou o Talos em Invasão Secreta, descartando ele numa série que deveria ter uma ligação com as Marvels, mas que não tem qualquer peso para o filme. E se o Talos estivesse no filme, ia dar mais ênfase sobre ser uma continuação de Capitã Marvel e daria mais função ao Nick Fury, que parece que está no filme além do necessário. E aí, o Talos podia permanecer no filme enquanto o grupo Skrull que ele liderava estaria a salvo na Terra depois do resgate da Valkyria. Aliás, este é um ponto que mostra como a Marvel está preocupada em dar aos fãs que fazem barulho o que eles querem ver para deixá-los eufóricos, do que entregar algo estabelecendo isso previamente. Quando a gente descobre que a Carol Danvers e a Valkyria têm um rolo, isso é tão jogado que a pessoa que acompanha o UCM não vai se importar se esse relacionamento voltar a ser abordado porque não teve um início. Ao contrário de outros, provavelmente os jovens que ficam satisfeitos só de ver o momento que tanto queriam ver. O roteiro ruim também afeta as personagens. Se este filme fosse o meu primeiro contato com a Kamala e a Monica, eu ia sentir indiferença por elas, porque o filme prioriza o carisma e a diversão, ao contrário dos dramas. Ainda bem que eu vi as séries e foi graças a elas que eu tenho um certo carinho pelas personagens. Mais pela Monica do que pela Kamala,
porque a atriz consegue juntar carisma e atuação, e deu a sorte de surgir em WandaVision, que foi a série que mais teve cuidado em entregar um bom produto da Marvel em todos os sentidos. O conflito entre a Carol Danvers e a Monica Rambeau é o melhor exemplo de como o roteiro simplifica ao máximo o drama, porque a Marvel só gosta de lidar com a diversão. O filme até apresenta bem esse conflito, com a Mônica hesitante em finalmente encontrar a Capitã depois de 30 anos. Mas o filme não usa isso para criar uma dificuldade maior na cooperação entre elas, durante o treinamento para elas entenderem como usar o problema da troca de lugar a favor delas. E assim dá mais estofo à conexão entre elas e nos ajudar a gostar mais delas e reforçar o sacrifício do final do filme. Isso poderia até favorecer a decisão da Capitã de ficar mais próxima da Kamala para tentar corrigir um erro do passado com alguém que a admira muito. Mas a preguiça narrativa fica mais evidente quando o plot é resolvido em 1 minuto, ou com um simples abraço triplo, ou com uma desculpinha sobre a Capitã não ter voltado para a Terra, que é tão ridícula que parece que os roteiristas não tiveram criatividade suficiente para pensar em algo mais plausível. A questão com o bracelete da Kamala, apresentado na série da Miss Marvel, nem sequer é uma coisa importante mesmo no filme. Pelo menos até o 3º ato. É importante pra gente que sabe porque viu a série, mas no filme eu não senti que deram o destaque necessário. E eu disse neste vídeo que se nem o trailer estava preocupado em vender essa trama, imagine o filme. Dito e feito, o bracelete não é o objeto que move a trama, o bom e velho MacGuffin, que todos estão atrás e cria diversos problemas para os personagens. Eu não sei nem se o público geral pegou que os braceletes vão ser importantes para a saga do multiverso, por não serem da Terra, assim como os 10 anéis do Shang-Chi, e estarem ligados com o espaço-tempo, porque é tanta informação que você precisa pensar naquilo que foi jogado para digerir enquanto o filme está rolando. Mas eu até agora não entendi por que diacho a família da Kamala Khan ganha destaque a ponto do Nick Fury levá-los para a base da Saber. É mais uma coisa para ele se preocupar em um tempo desperdiçado à toa que poderia ter sido usado para estruturar melhor os dramas. E nem faz sentido com o que a gente já conhece do Nick Fury. Onde que ele sorri atualmente depois de uma manobra de uma jovem heroína que ele acabou de conhecer? Parece mais um item do checklist da Marvel que o Kevin Feige obriga os roteiristas a enfiarem no roteiro sem a menor relevância para ter algo de engraçado no pior estilo Marvel. Como se já não tivesse suficiente, não é mesmo? Aquela parte onde elas têm que ir para um planeta onde todos cantam entra também nesse quesito. Aí, em vez de darem atenção ao ponto da Capitã ter virado uma princesa naquele planeta por uma questão diplomática, que é uma coisa que passa batidaço, eles focam naquela cantoria besta como se fosse uma característica interessante de se mostrar sobre aquele povo. Percebem a inversão de prioridades? Pelo menos conseguiram criar uma dificuldade para os poderes da Capitã, fazendo de quem usa os braceletes alguém praticamente impossível de se derrotar até com a ajuda reforçada. Mas eu ainda estou querendo entender por que enfiaram a Guzi grávida só para fazer aquela gracinha dos filhotes, engolirem todo mundo para conseguirem salvar todos se a tripulação da Saber não estava em perigo de fato. Aliás, foram justamente para a Terra que estava em perigo por ser um planeta que precisa do Sol. Mas para não dizer que eu só falei uma coisa boa e depois só falei coisa ruim, eu gostei da direção nas cenas de ação. Inclusive, a batalha final é bem legal.
As lutas são bem coreografadas e a câmera acompanha bem e nunca nos deixa perdidos geograficamente. E o trio principal está bem entrosado, apesar do drama ruim deixar a Teyonah Parris deslocada. E a Brie Larson melhora, mas continua dando a impressão de que está incomodada em estar ali. Mas a Iman Vellani acaba sendo uma boa cola graças ao seu carisma, mas precisa de um arco dramático para não se valer só disso como atriz. E quanto à cena pós-créditos, eu vou comentar num próximo vídeo. Aliás, o filme não sabe se concluir a ponto de precisar deslocar uma cena que era claramente um pós-créditos para fechar a história. Mas enfim, quero saber agora a opinião de vocês. Deixei alguma coisa de fora? Tem algum ponto que vocês discordam de mim? Vocês por acaso viram o filme ou vão passar longe? Deixem tudo nos comentários junto do seu like, compartilhem o vídeo com os amigos e se inscrevam no canal com o sininho ativado para mais vídeos sobre cultura pop. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!